A paz e a graça do nosso querido Jesus seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está na carta aos Hebreus, hoje no capítulo 12, quase terminando a carta aos Hebreus. Só mais um capítulo e nós terminamos a carta aos Hebreus. O meu título, Deus disciplina os seus filhos. Então eu já pergunto de cá, quem é filho aí? Quem é filho de Deus? Quem nasceu de novo como filho de Deus pelo poder do Espírito Santo tem disciplina. Disciplina de um pai que ama para os seus filhos. Vamos ler? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande e numerosa nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quando ele diz aqui, você, cercado de uma tão imensa nuvem de testemunha, ele está se referindo ao capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Só que nós hoje, nesse presente século, conhecemos uma galeria muito mais ampla, que envolve o início da igreja, que envolve os apóstolos, os mártires para levar as boas novas, a nova aliança. E assim, nesses 2000 anos que se seguiram, foram rodeados de tão imensa nuvem de testemunhas para essa galeria. Hoje nós continuamos tendo homens e mulheres que testemunham da fé, que testemunham da sua moral, que testemunham da sua integridade por amor a Jesus Cristo. E ele fala assim, já que tem pessoas que conseguem viver uma vida íntegra, como os que estão na galeria da fé, como os que nós temos hoje. Então, olha para esses exemplos. E ele diz assim, livremo-nos. Quer dizer o quê? Livremo-nos. É que eu é que vou fazer essa façanha de me livrar do pecado que tenazmente cola em mim e me assedia. Eu é que vou fazer, não é Deus que vai fazer, sou eu. Veja de novo, livremo-nos de tudo que nos atrapalha nessa corrida e do pecado que nos envolve, nos abraça, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A palavra de Deus, ela cita sobre os atletas. Para que nós possamos correr, é necessário conforto. É necessário que não haja peso nos nossos pés, para que nós possamos desenvolver a nossa caminhada, para que nós possamos desenvolver a nossa corrida. Então ele fala, olha, tira tudo, tira as correntes, tira os pesos, tira o pecado, né? Tira tudo que atrapalha. Às vezes não é propriamente o pecado, mas é um vício, vamos dizer assim, algo, né, que não seja pecado, mas que está atrapalhando, que se tornou num excesso, que se tornou num peso na vida da pessoa. E ele segue dizendo, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Eu, então, olho para testemunhas, eu não tô sozinho, eu não sou o primeiro nem o último, que procura viver uma vida sem pecado e sem integridade. Eu, então, me desembaraço de pecados e de coisas que se agarram a mim como mau testemunho, pessoas que precisam zelar do seu nome, é um peso, né? O nome limpo é mais um exemplo de coisas que nos agarram, que nos impedem na nossa caminhada. E ele fala, sendo assim, tirou todo o peso, agora vamos uma caminhada, uma corrida com os nossos olhos fitos no Senhor Jesus. Por que no Senhor Jesus? Ele explica. Porque ele é autor e consumador da nossa fé. Então é para ele que eu tenho que olhar. Ele que, pela alegria que lhe fora proposta, a alegria que foi proposta para Jesus, é que ele iria morrer na cruz, iria ressuscitar e teria uma igreja, uma noiva. Isso foi a alegria que foi proposta para Jesus. Suportou a cruz por causa da igreja, desprezando assim a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus, o Santo de Deus, o Filho de Deus, pela alegria que lhe foi proposta de ter muitos irmãos, ele, o primogênito, ele suportou a vergonha. Dá para imaginar isso? A morte de cruz era maldição, era uma vergonha, era nudez, era espancamento. E Jesus suportou porque ele olhava lá na frente. É para nós um exemplo dos atletas que correm com um alvo certo, eles não se desviam do caminho do atleta e ele corre com um alvo. Quando nós vemos aquela corrida, por exemplo, de São Silvestre, muitos entram ali sabendo que não tem condição de levar prêmios ou medalhas, mas para eles é uma alegria tão grande pelo fato de chegar na reta, né, de chegada. Então, é uma alegria imensa correr e conseguir fazer, me parece que são 21 quilômetros, né? Então é uma alegria. Pensem bem antes naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Se Jesus sendo Deus, se Jesus sendo santo, ele suportou vergonha, traição, perseguição, porque nós somos diferentes. E ele o fez por mim e por nós. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Eu gosto muito desse versículo 4. Na luta pelo pecado, nós não suportamos até o sangue, sabe? Ao ponto de dar nossa vida, ao ponto de nos machucar, ao ponto de ir até o sangue. Muito pelo contrário. Uma dorzinha nos desanima, uma dorzinha, uma coisinha pequena, né? Eu costumo lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles enfrentaram uma fornalha ardente 7 vezes aquecida e não negou a fé no seu Deus. E muitos por aí com um isqueirinho,
uma faísca de isqueiro, já estão largando a sua fé, voltando atrás. Então, olha, tá muito longe do sangue, tá superficial para já estar nesse ponto de desanimar. Jesus foi até o sangue, muitos já foram até o sangue e continuam indo. E nós, onde nós estamos? E ele diz assim: meu filho, quem é filho aí? Eu. Meu filho, minha filha, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Se é filho, é disciplinado. Se é filho, é amado ao ponto de ser corrigido, ao ponto de ser ensinado. Aí você diz assim: ah, mas como assim, Rosilene? A palavra. A palavra nos ensina o tempo todo, ela é disciplina para as nossas vidas. E quando nós ouvimos testemunhos e a gente fica envergonhado de testemunhos assim, muito mais elevados do que os nossos problemas, e as pessoas vencem, nós somos disciplinados com o exemplo dessas pessoas. Fomos disciplinados agora, quando Jesus disse: olha, vocês não estão indo até o sangue. Vocês estão fugindo como se estivesse fugindo de uma fogueira, mas essa é uma esquinha de isqueiro. Olha, livre seus pés aí desses pecados e dessas correntes que estão abraçando vocês e corram como um atleta. Acabou de puxar a nossa orelha. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, pois Deus os trata como filhos. Ora, a qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Qualquer pai e mãe que se preze, ele disciplina o filho, ele corrige o filho pelo bem dele, para que quando ele chegar à adolescência, à juventude, ele compreenda valores, ele compreenda o que é respeitar autoridades, ele conheça o Deus Todo-Poderoso. É necessário disciplina. Hoje, crianças com 7 anos de idade já falam com seus pais: eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero ir na igreja, eu quero a roupa tal, eu quero isso, eu quero o meu celular. Que isso? Não pode. Se a gente ama, a gente disciplina e a gente não dá todas as coisas que eles querem. E Deus também não faz por nós, porque Ele sabe que está fazendo o bem para nós. Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Se Deus não corrige a nossa vida, é porque não somos filhos. Não existe isso de ser filho de Deus e não ter correção, e não ter puxão de orelha, e não ter uma chinelada, né? Espiritualmente falando, não existe. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Se respeitávamos os nossos pais, infelizmente nós estamos caminhando numa geração assim tão complicada, que a educação está sendo celular, está sendo internet, e os pais estão sendo tão desrespeitados como nunca. Mas isso também é bíblico, né? Que os filhos, que os homens no final dos tempos seriam avarentos, arrogantes, donos de si mesmo, e assim por assim vai, né? Mas se eu respeitei o meu pai e a minha mãe, respeito eles,
dou honra a meu pai e minha mãe, quanto mais o Pai Celestial, espiritual, que eu vou viver para sempre com Ele, eu não vou respeitar? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que lhe foram exercitados. Gente, no momento da disciplina é ruim demais, né? Eu lembro que eu corrigia os meus filhos, tenho 3. Eu corrigia os meus filhos, eu sentava com eles, falava com eles primeiro. Naquela época a gente podia dar uma chinelada, né? Hoje estão pegando mais no pé da gente, né? Mas eu disciplinava, eu falava o porquê da disciplina, disciplinava e depois perguntava se eles entenderam. Então, eles tinham que passar por tudo isso para aprender. Né? Então, se eu faço isso com os meus filhos, e todo pai que se preze e ama o filho também o faz, quanto mais do Pai Celestial. Agora, a hora de disciplina é ruim. Aqui está dizendo, ninguém tem alegria na hora da disciplina. Ninguém tem. E vou te falar a verdade, aquele que disciplina também sofre. Não era o que a gente queria, sabe? Eu, como mãe, não gostava de disciplinar. Eu acredito que isso não dá prazer também para o nosso Deus e Pai, mas é necessário. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Que a disciplina venha aperfeiçoar a vida de cada um de nós e assim ela venha trazer cura. E ele fala: olha, cabeça em pé aí na hora da disciplina. Força aí nos joelhos, nas mãos enfraquecidas, né? Joelhos vacilantes, aguenta firme aí a disciplina, porque nós temos um Pai que nos ama. Glória a Deus, aleluia, né? Vamos deixar a segunda parte para o próximo vídeo. E que o Senhor Deus nos abençoe, porque Ele é Pai, Ele me ama, Ele te ama, que nós possamos receber essa disciplina do Senhor e que nós possamos ser curados, libertos, em nome de Jesus. Amém.